Bora fazer um panorama e um giro dos ETFs que não pagam dividendos e também daqueles que pagam dividendos para a gente dar uma olhadinha na performance deles aqui ao longo desse ano. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, só bater o olho aqui bem rapidamente um pouquinho sobre a taxa de juros americana. Isso aqui acaba interferindo um pouquinho no mercado, não para a gente prever o que vai acontecer, mas só para a gente identificar aqui um pouquinho do cenário, tá? Então, basicamente, a gente está com a taxa atual aqui em 3,75 até 4%. E aqui as previsões, né? As probabilidades. Previsão é um termo errado, tá? Mas probabilidade aqui pelas opções lá do FedWatch, tá aqui 87% aqui, 84, perdão, 0,7, que vai ter um corte, tá? Que, enfim, né? Aqui para a próxima reunião, que é agora em dezembro, né? 12 dias mais ou menos. O mercado está precificando aqui um corte de, enfim, né? 0,25 aqui, temos percentuais. Bom, e claro, já comentei o que você quer ver aqui em termos de ETFs novos que estão sendo lançados, mas hoje eu vou trazer aqui esse resumão, olhando aqui os principais em termos globais que não pagam dividendos primeiro, depois os que pagam dividendos, mas pra gente dar uma olhadinha nas performances, tá certo? Lembrando, de novo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas pra gente entender um pouquinho da dinâmica do que tá acontecendo aqui agora, que a gente tá se aproximando da finaleira do ano. Então eu tô trazendo aqui o year to date, ou seja, de janeiro até agora, né? A gente tá aqui praticamente em dezembro, hoje é Black Friday, né? Eu vim de preto, ó, vocês viram? Mas enfim, só pra gente ter um balizador aqui. E eu tô trazendo aqui os preços aqui, né? As performances. Vai estar em moedas mistas, tá? Tô trazendo aqui então do ouro, trouxe aqui o BOVA e o Divo. E aí eu trouxe alguns carinhas que é muito interessante a gente comparar em conjunto, tá? Eu vou fazendo aqui algumas etapas. De novo, esse aqui é os que não pagam dividendos, né? Os ETFs e os ativos e índices mais amplos, vamos dizer assim. Depois eu vou trazer alguns que pagam para quem gosta mais da estratégia, enfim, na segunda parte do vídeo, tá? E eu tô trazendo aqui então o S&P, o VT e o VXUS e também o QQQ, tá? Como uma métrica interessante aqui de volatilidade versus performance. Ah, e claro, tô trazendo também o Bitcoin aqui embaixo, né? Então pegando de novo o year to date, ou seja, de janeiro até agora, a gente vê nitidamente que o destaque do ano foi pro ouro e não foi de agora, né? Não foi nos últimos 3 dias que ele subiu e se destacou. A gente vê que na maioria do ano ele teve uma performance superior aos, enfim, aí não vou dizer que são concorrentes, mas os ativos que a gente está analisando aqui da tela, tá? Ou seja, existiu uma tendência e existiu aí uma dominância aí da performance do ouro em relação ao mercado, na média geral, em relação a todo esse ano de 2025. Será que vai continuar em 2026? Não sei, né? Ninguém sabe. Não adianta prever o futuro. É que nem dólar, né? Ninguém consegue prever. Mas aqui, né, fica o alerta. Se você tem ouro na carteira, ou se você já tinha, né? Legal, você se beneficiou da alta. Agora é importante ficar atento aí para você não ficar mais exposto do que deveria, né? Às vezes um rebalanceamento saudável vale a pena. Não é vender tudo, não é cortar pela metade. Se você definiu 10%, por exemplo, talvez agora, né? Porque ele subiu aqui 56%. Né? Talvez agora ele está com 12, 13, 15, dependendo de toda a sua composição da carteira. Se você não fez aí alocações ou então aportes no meio do ano. Então, às vezes, vale a pena você, claro, idealmente rebalancear através dos aportes no resto da sua carteira, mas se não, agora no final do ano você pode muitas vezes voltar aí para o perfil inicial, porque senão você começa, talvez, né, tem que saber avaliar, a sair do seu perfil inicial aí de volatilidade. Né? Daqui a pouco você queria estar com 20% em renda variável, daqui a pouco você está com 30, 35, 40, aí já mudou o perfil, então fica o alerta, né? Mas claro, quem se beneficiou, excelente. E de novo, né, não estou falando que aqui em 2026 o ouro vai cair ou que não vai mais subir, mas é muito difícil a gente fazer essas previsões, né? E também é muito tentador a gente olhar os ativos que mais subiram e se valorizaram e achar que eles vão continuar subindo para sempre, tá? Não dá para dizer isso, então tem que tomar cuidado para não se animar. A gente tá vendo uma série de ETFs aí ligada a ouro saindo, né, lá no exterior, aqui no Brasil também. Não tô dizendo que a tese é ruim, tá? Acho que não é esse o ponto do ativo em si, é mais cuidado aí com a animação excessiva. Aí o destaque negativo, pelo menos para agora, né, tá aqui o Bitcoin. Interessante, né? O Bitcoin, ele é muito mais volátil do que os outros ativos aqui dessa comparação, então naturalmente a gente espera que ele tenha esses picos aqui de volatilidade, né? OK, tudo certo. Mas fica aqui o destaque, né? Ele foi o que mais sofreu lá na guerra das tarifas do Trump, de abril e tal. Quem lembra, né? O mundo ia acabar, não acabou, não mudou nada. Os ativos romperam o topo histórico meses depois e muita gente vendeu no fundão, né? Fica aí a lição para você que, enfim, estava entrando no mercado, estava sem plano. Sempre tem uma nova oportunidade para você melhorar, né? Para você melhorar, não para você comprar investimento. A oportunidade da vez, né? Enfim, e aí o Bitcoin agora, ele até estava bem, né? Mas agora ele deu uma sangrada muito, muito relevante aqui nas últimas semanas, né? Pegando aqui mais ou menos de outubro agora, né? De novo, estamos quase em dezembro. Fica aqui o destaque, vamos dizer assim, negativo. Estou olhando o Bitcoin em dólar.
Em termos de performance, tá? De novo, não acho que a tese é ruim, é um ativo muito mais volátil, um ativo muito mais arriscado por conta aí do balanço que ele tem na carteira. E aqui, novamente, né, se você tem Bitcoin na carteira, talvez agora ele tá com a alocação mais baixa do que deveria. É um caso clássico esse aqui, né? O ouro subiu, o Bitcoin caiu. Num clássico eu digo não que isso acontece sempre, tô dizendo. É um caso clássico que um ativo sobe muito e outro ativo cai muito. Então aqui você tem que tomar cuidado para não ficar overexposed, né? É mais exposto do que precisava naquele que subiu e menos exposto naquele que caiu. Tem que tentar controlar os percentuais. Isso você pode controlar, né? Quantos por cento definiu nesse? Ah, esse aqui era 10, esse ali era 5, não importa, né? Exemplo, 2, 20, 50. 50 é bastante. Então você vai se controlar, né? Se preocupar bastante para controlar esses percentuais, mesmo que os ativos caiam ou subam. Vou tirar aqui o ouro e o Bitcoin aqui da comparação, vou deixar um pouquinho mais limpo. E aqui a gente vai para as ações especificamente, né? De novo, que não pagam dividendos. E essa é a hora que você deixa o like e se inscreve no canal para não deixar para depois, tá? Não esquece, viu? E aqui ficam os destaques, né? Primeiro destaque, cara, nessa comparação aqui a gente tá olhando aqui misto, né? Deixa eu botar tudo em reais, só pra gente comparar se estivesse analisando tudo no ETF da B3, tá? Olha que interessante, cara. O Ibovespa, year to date, foi a melhor performance desses ativos aqui, tá? É claro que poderia trazer outros, né? Sim, sempre tem um que rendeu mais, né, pessoal? Mas aqui é só um exemplo para mostrar como o patinho mais feio da Bolsa Brasileira, que é o que todo mundo fala mal, que todo mundo xinga, que todo mundo faz piada, eu mesmo faço piada também, ele teve a melhor performance aqui desse ano, tá? Inclusive superou o próprio Divo 11, né, que é o irmão mais educado, vamos dizer assim. Isso mostra como a imprevisibilidade dos mercados, ela é muito relevante, né? Agora, claro, se você tem Divo 11 ou tem Bova, a sua performance foi muito similar, né? Aqui, putz, claro que dependendo de onde você compra, você consegue ter uma performance um pouquinho melhor, né? Mas não importa que um rendeu mais, outro rendeu menos. Importa o seguinte, os dois ativos são muito correlacionados, eles andaram juntos praticamente o ano todo e a performance foi bem parecida, tá? Então, anos de bull market, como foi agora, pelo menos essa finaleira e tal, o BOV ele tende a se valorizar um pouquinho mais, tá? Porque ele tem muita coisa ali no meio, tem animação e tal, enfim. Mas também anos que ele, enfim, né, que o mercado cai, né, bear market, ele tende a cair um pouquinho mais que o Divo, tá? Mas qual que é o ponto aqui? É justamente entender que por mais que ele seja um patinho feio, ele teve melhor performance, né? Por mais que a Bolsa Brasileira, no geral, ela é pouco relevante em cenários globais, ela acabou tendo uma boa performance. E, de novo, você não pode focar só no Brasil, eu sou muito contra essa ideia, né? Enfim, cada um tem a sua tese, mas eu acho que é muito ruim você só estar exposto ao mercado brasileiro. É mais stock picking, né? É o que mais tem no Brasil, né? Tem o Petrobras, Itaú, Banco do Brasil. Essas são minhas ações. Cara, basicamente só tem Brasil. Enfim, né? Mas aqui, de certa forma, acho importante ter algum tipo de exposição à Bolsa Brasileira por causa do viés de casa, tá? Senão todo mundo ganha dinheiro em anos assim e você fica muito mal, né? Muito ressentido, muito mais incomodado a maioria dos investidores, tá? Isso é para quem é um pouco mais iniciante ou até intermediário. Quem já é muito avançado, né, nem quer saber do Brasil, daí faz como a gente analisa através desses outros três carinhas, né? Então, tirando aqui o BOV e o Divo, eu vou deixar aqui eles em dólares, tá? Só para mostrar aqui, isso aqui é muito interessante, cara. Eu acho que essa análise, hoje eu tô fazendo uma análise especial, até para trazer uns conteúdos diferentes para o canal. Isso aqui é o tipo de coisa que eu trago lá na Central Resulta Capital, tá? Mas aqui eu queria falar para vocês o seguinte, olha que interessante essa análise year to date desses quatro ativos. Então aqui a gente tem o S&P, né, que é o SPY, a gente tem o VT, que são as ações globais aí de forma, o mundo todo, ultra diversificado. A gente tem o QQQ, né, que é a Nasdaq, que é muito mais focada aí em inovação, tecnologia e tal, enfim. E por último, eu trago aqui o VXUS, né? Pô, Anthony, por que você traz o VXUS, né? Por quê? Por vários motivos, né? Primeiro deles, o VXUS é tipo o VT sem os Estados Unidos. Segundo ponto, lançaram na Bolsa Brasileira o VXUS, só que versão Brasil. Então eu vou trazer a análise completa muito em breve, tá? Mas já vou adiantar aqui para vocês, iniciativa lá da Galápagos Capital, que eles têm acho que só um ETF atualmente, que é de LFT, é para institucional, né, pessoa jurídica, e agora eles estão trazendo aqui essa inovação. Então fica aqui o nosso parabéns aqui no sentido de admiração mesmo por trazerem um produto realmente inovador no mercado de ETFs brasileiro. Porque, assim, né, quem acompanha aqui o canal, viu que nos podcasts que a gente gravou, eu pedi para as gestoras, a gente comentou com um monte de gente, não tinha
esse produto ainda no Brasil, né? E é uma das maiores oportunidades de inovação no mercado de ETFs brasileiro desse ano. É claro que a gente pode falar para o ano que vem de muitas outras coisas. Só os emergentes, só a Ásia. O pessoal gosta de China, né? Tem muita gente que gosta, nunca entendi isso. Beleza. Ou então só os países desenvolvidos de uma zona específica global, enfim, fatores, né? Tem várias coisas que a gente pode começar a falar para o ano que vem, mas isso é um pouco complexo para o mercado brasileiro. Tem que, né? São degraus, perdão. E aí, o que acontece? Vou fazer análise, enfim, né, daqui a alguns dias, né, comentem aí se vocês querem saber, mas basicamente tem o GXUS11 que ele tá comprando lá, o VXUS11. Então, a grande sacada aqui, eu não vou me aprofundar agora, tá, para poupar seu tempo, mas é que basicamente você tem o mundo todo sem Estados Unidos. E por que isso é importante, tá? Aqui vai só o resumão, tá? Vai sair aqui a 0,35 de taxa, e eles dizem aqui que já é a taxa global, né? É o Brasil e Estados Unidos. Porque esse aqui é um ETF da Vanguard, que tem uma taxinha, e o Brasil, né? A taxa que a Galápagos vai cobrar mais a da Vanguard vai dar 0,35. Parece ser competitivo. Vamos ver quando sair os materiais, né? Quando ele realmente for esclarecido. Mas aparentemente aqui você tem, já foi lançado, né? Você tem aqui ó, 47 países. Essa taxa aqui de 0,35, 8.500 ações. E você não tem os Estados Unidos, né? Justamente para muita gente que não quer estar exposto ao mercado americano, ou então já está muito pesado. E qual que é a vantagem? De novo, se vocês querem, comentem aqui embaixo. Eu vou tentar trazer a Galápagos para o ResultaCast, inclusive, tá? Por mais que eles só tenham 1, 2 ETFs, eles têm um roadmap bem grande aí para o ano que vem de inovações. Acho bem legal comentar com eles. E também acho que tem bastante abertura para vocês comentarem as demandas que existem, tá? E o que é legal de fazer essa análise aqui do VXUS é porque o que é o VT? O VT basicamente, tá? Vamos arredondar, né? Não é exatamente isso, mas ele é 60% Estados Unidos, ou seja, 60% S&P e 40% VXUS. É mais ou menos isso, tá? Eu sei que não é igual, mas você entendeu. Então, o que a gente vê, né? O VT, tirar aqui o que é só um minuto. O VT, ele vai ser sempre a média desses dois caras, puxando um pouquinho mais para o S&P. Por quê? Porque 60% é maior do que 50%, né? 50 seria a média dividido por 2. Enfim. E aí o que aconteceu nesse ano especificamente, né? O S&P, que ano passado tinha se valorizado muito, ele conseguiu aqui, subiu aqui 16% em dólares, né? Muito bom e tal, ok? Mas ele teve uma performance pior do que o VT, ou seja, pior do que o mundo todo sem Estados Unidos. Então a gente teve aqui um ano em que os Estados Unidos, a bolsa americana, teve uma performance pior do que a bolsa global sem ela, entendeu? Então, por que isso é tão interessante? Porque isso aqui, em certos momentos da história, vai acontecer. Então, para você que muitas vezes, Anthony, eu já tenho o World 11, eu já tenho o WRA 11, eu tenho a CWI 11, tem alguns ETFs, né, ou até BDRs também, com exposição global. Se você já tem Estados Unidos lá no meio, ok, você está exposto de forma neutra, ampla, diversificada. Mas, se você, por exemplo, não quer assumir esses pesos, ou quer fazer uma composição um pouco diferente, começam a ter mais soluções para você fazer isso. Anthony, você acha que todo mundo tem que comprar esses ETFs aqui? Não, acho que você tem que analisar o seu perfil de risco, seus objetivos de forma geral e ser inteligente com isso. Deixar aqui um outro comentário ainda em relação ao QQQ, né, da Nasdaq, que geralmente é um ETF muito mais volátil do que o S&P, mais volátil do que o VT e do que o VXUS também, por conta de ser mais concentrado. Então ele só tem um país, ele tem menos setores ali dentro, ele tem só 100 empresas. Os outros aqui, ou é 500 empresas, 10 mil empresas, 8.500 empresas. Então a gente geralmente tem a maior concentração, geralmente tem mais volatilidade, tá? Por isso que uma ação, né, um stock picking, ela vai balançar mais do que o índice na média, geralmente. E ainda assim, olha que interessante, a Nasdaq rendeu praticamente a mesma coisa que o VT, pegando year to date, né, só desse ano. Ou seja, em termos de rentabilidade, praticamente igual, né, muda aqui quase nada, mas ela tem uma volatilidade maior, né? Por exemplo, dentre esses aqui, a Nasdaq foi o que mais caiu lá na crise das tarifas. É claro, né, se você comprou lá o fundo do poço e depois pegou a subida, parabéns. Mas assim, isso aí é caso extraordinário, né? Então aqui, novamente, né, como a gente tem que avaliar essas questões, né? Volatilidade, rentabilidade, diversificação e assim por diante. Eu não acho errado você ter Estados Unidos na carteira, eu não acho errado você ter Brasil, não acho errado você ter o mundo todo, não acho. Acho que você tem que saber avaliar e estar ciente dos riscos que está correndo. Porque risco sempre tem. Mesmo investindo nos mais diversificados, vai ter volatilidade, vai ter risco assim por diante. E é justamente por isso que a gente tem aqui a Central Resulta Capital, que está aqui com a Black, especialmente com 20% de desconto, para você conseguir aqui entender tudo sobre o mercado de ETFs e não ficar exposto aí a risco desnecessário. A gente amarrou aqui num processo de 4 etapas, ou seja, você recebe tudo que você precisa para conseguir analisar, entender e investir nos ETFs de forma inteligente, segura e diversificada, inclusive com as atualizações
recorrentes, e tem carteira recomendada de bônus, tem suporte direto comigo e assim por diante. Dá uma olhadinha aí nas condições especiais, tá? Isso aqui realmente é só para Black Friday hoje, 28 de novembro, ou então amanhã, sábado, né? Vou deixar 2 dias, porque às vezes o pessoal tá trabalhando, não consegue analisar a oferta na Black mesmo, vou deixar sábado também, mas depois, essa aqui que é a melhor condição do ano desaparece, tá? O pessoal até pode falar, né? Pô, mas 20% é pouco e tal. Cara, eu acabei fazendo 20% porque eu não quis fazer a metade do dobro, entendeu? É uma Black real mesmo, assim, né? Não é 99% de desconto. Acho isso aí meio enganação, né? Mas enfim, se você tem interesse, dá uma analisada ali no link e se precisar, manda uma mensagem lá no suporte que esse final de semana estarei de plantão para tirar as dúvidas da galera. Enfim, bora falar aqui sobre os ETFs que pagam dividendos agora. Então uma análise um pouco mais focada aqui nos ativos mais brasileiros, tá certo? Em reais. Até porque a gente não tem tantos ETFs assim que pagam aqui dividendos em reais. E alguns deles foram lançados no decorrer do ano, daí eu não coloquei aqui, tá certo? Mas aqui a análise vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Primeiro ponto, quem que é o destaque aqui de rentabilidade? Estamos olhando aqui tudo em reais, tá? Então a gente está analisando aqui todos com dividendos reinvestidos, tá? Tem aqui o ADJ, isso aqui quer dizer que a gente está ajustando os dividendos no gráfico. Se eu tirar esse botão aqui, ó, quer dizer que os dividendos não foram reinvestidos. Aí as performances pioram, porque você tirou o dinheiro da cota. Ah, Anthony, não sai da cota. Cara, isso aqui é um termo para explicar um conceito que demoraria 10 horas para explicar. Então sai da cota, beleza? Ou seja, se você não reinveste os dividendos, você muitas vezes tem uma rentabilidade muito pior. Ah, Anthony, se eu reinvestir só uma parte dos dividendos, mas qual parte? Quantos por cento? Aí depende, né? Porque tem o, sei lá, o Coin 11 deve pagar 24% ao ano, mais ou menos, de dividendo. Sim, mas o SPY paga acho que 11, 12. Ou então o Divid 11, o NDIV aqui, que são as ações brasileiras, pagam em torno de 7, 8, mais ou menos. Então depende muito do quanto você está recebendo, ou de quanto que você está reinvestindo e assim por diante. Esse tipo de coisa que você tem que olhar na hora que você está reinvestindo e também usando na sua aposentadoria. Porque se você está recebendo os dividendos, você muitas vezes está gastando eles na vida real para pagar suas contas, pagar os boletos, né? Ir no supermercado, fazer o que você bem deseja. Mas se você só está reinvestindo, você tem ali uma certa ineficiência por conta do imposto de renda, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, a gente paga 15% de imposto de renda de dividendos vindos de ETFs. Ah, Anthony, você acha isso bom ou ruim? Eu acho ruim. Mas é a lei, né? Não tem nem como você questionar. Ele já vem descontado direto. Então aqui a gente faz a análise ajustando os dividendos, mas na prática aqui o TradingView, né? O TradingView está amarrado aqui com Panorama Resulta Capital. Se você quiser acessar gratuitamente, é só clicar ali na descrição, no nosso site oficial. Mas ele reinveste sem considerar os 15% ou 30%, tá? É tipo uma coisa meio bruta. Então ajuda a fazer um estudo aqui visual, mas não necessariamente será a fidelidade suprema da vida, tá? Então só analisando aqui, a gente tem de novo o Brasil aqui como a melhor performance pegando year to date, então um ano bem atípico se for parar para pensar, em termos assim, historicamente falando, né? O Brasil geralmente não é o que mais se valoriza. E tiveram aqui retornos muito, muito interessantes, né? Poxa, olha só, acima de 27%, 30% com os dividendos reinvestidos, né? Uma parte deles foi pago, mas ele voltou para a cota, porque aqui a gente amarra assim. Então uma performance bem interessante, parecida lá com o Ibov, né? Com o Divo 11, né? Só que aqui é a versão que está pagando dividendos, beleza. Ah, Antônio, eu não gosto de dividendos. Eu quero saber como é que eu posso fazer os saques na minha aposentadoria sem dividendos. Ou com dividendos. E tem o mapa do resultado, né? Que também tá lá na central, né? Aí você consegue entender quanto exatamente você tem que sacar ou receber de dividendos para a sua aposentadoria não ir para zero, né? Para você manter o seu poder de compra. Tá tudo explicado lá. E aí a gente tem, então, os outros ativos, né? Eu deixei aqui o QQQ em relação à Nasdaq, né? QQQI. Tá errado, né? Tinha que ser 11. Tava estranhando que tava tão alto assim. Pois é, como é que o dólar só valorizou para ele? Então eu deixei justamente aqui os caras da Bolsa Americana. Eu deixei então o SPY 11, né? O QQQI 11, tudo em reais, né? Tô falando aqui de ativos do Brasil. E deixei o IVVB 11, que não paga dividendos, justamente como uma métrica para a gente comparar os que pagaram e os que não pagaram dividendos, né? O IVVB 11 não paga dividendos. Mas pra gente comparar as performances, se foram realmente tão diferentes assim e assim por diante, tá? Deixando aqui o BIZD11, que é uma estratégia bem diferente, aqui só pra gente dar uma olhada. Ele não começou exatamente em janeiro, mas enfim, né? Pega aqui uma boa parte do ano. E ainda tem o Coin 11, que é o mais volátil lá relacionado ao Bitcoin, tá? Então, destaques, né? Como eu falei, o Brasil aqui na ponta, né? Realmente uma rentabilidade muito acima da média aqui. Quem investiu no Brasil esse ano certamente se deu bem, mas é muito difícil você fazer essa previsão, então fica muito mais ligado para fazer os rebalanceamentos. Quem investiu aqui nos ativos relacionados aos Estados Unidos, né? Então, claro, o BIZD11 é uma estratégia um pouco mais
concentrada, um pouco mais setorizada de um mercado específico, tá? Mas olhando aqui, assim, o S&P 500 ou a Nasdaq, a gente teve aí uma performance bem parecida de ambos, os ativos que estão pagando dividendos, né, que fazem lá a venda coberta, assim por diante, e até mesmo bem parecida com o IVVB11, né? Então, nesse ano especificamente, você trabalhar com ativos que pagaram dividendos ou que não pagaram dividendos, no caso, reinvestindo os dividendos de forma arredondada, né? Não será exatamente igual. Vai ter sim uma ineficiência por conta do imposto. Eu sempre falo isso para ninguém falar que eu nunca falei, tá? Mas tiveram aqui uma performance muito, muito similar ao IVVB11. Interessante porque se a gente tivesse, por exemplo, altas muito explosivas, a tendência é os caras aqui que pagam dividendos não acompanharem todo o índice original, tá? Essa é a tendência por conta da estratégia dos dividendos cobertos, da venda coberta, perdão, dividendos sintéticos, mas nesse ano acabou não sendo isso. E vou deixar aqui também, só um comentário aqui de novo do Coin11, o pessoal pede muito, né? Algumas pessoas até, inclusive, entram em contato, querendo entender, né? Deixar aqui o BTC BRL, só para realmente comparar aqui com o Coin11. Ó, tô gravando aqui 10 da manhã, tá? A bolsa tem um delayzinho aí e tal, não abre exatamente, aqui não é exatamente ao vivo, né? Mas aqui basicamente a gente tem o Coin11 muito, muito parecido com o BTC BRL, tá? Que é o que a gente deve comparar, porque tem a influência do Bitcoin e tem a influência do dólar, tá? Então se o dólar cai, o Coin11 cai. Se o dólar sobe, o Coin11 sobe. Se o Bitcoin cai, o Coin11 cai. Se o Bitcoin sobe, o Coin11 sobe. E se subir muito rápido, ele não consegue pegar toda a alta do Bitcoin, mas uma parte ele tende a pegar. Ah, Anthony, e se o dólar cai e o Bitcoin sobe? Daí ele vai, né? Ele vai variar de acordo com esse mix de possibilidades, tá certo? Mas de forma geral, ele vai ficar bem parecido do BTC BRL, que é a forma certa de você comparar o Coin11. De novo, né? Estamos aqui com um arredondamento dos dividendos reinvestidos. Ah, Anthony, e se eu não reinvestir os dividendos? Aí aperta o botão aqui, ó, ADJ de Adjust. Ó lá, aí você não tem essa valorização aqui, né? Ok. Mas você recebeu esse dinheiro na sua conta corrente. Então, talvez você gastou na vida real. Talvez você colocou no CDI. Aí vai depender muito da sua estratégia. Mas, geralmente falando, quem investe em ativos pagadores de dividendos deveria estar gastando eles na vida real, né? Pelo menos metade deles, assim, arredondando aqui, a depender de um monte de coisa. Porque se você só reinveste... Ah, Antônio, eu só reinvisto, eu não gasto na vida real. Aí você tem o problema da ineficiência, né? Porque você está reinvestindo com 15% a menos. Isso em 20, 30, 40 anos vai fazer muita diferença. Então, eu não gosto de generalizar, tipo assim, ativos que pagam dividendos são ruins. Não acho que é isso, tá? Mas eu acho que eles são para um público bem específico por conta aí desse uso mais prático, que é o que eu acredito que faz mais sentido, né? Matematicamente falando, se você investir nos ETFs que pagam dividendos por muitos e muitos anos, sem usufruir dos benefícios de gastar isso na vida real, né? Você vai ter uma performance um pouco menor, um pouco, talvez bastante, dependendo da estratégia, do que os seus pares parecidos, tá certo? E aí o Bitcoin acabou tendo essa performance aqui, enfim, Bitcoin e o Coin11, né? De novo, carrega junto o resultado, acaba tendo essa sangria aqui desde agosto, né? Outubro. A gente já viu também, enfim, no ativo que não paga dividendos, vai seguir essa mesma lógica. Acabou tendo essa performance um pouquinho pior. E aqui a regra é a mesma, né? Você vai investindo naqueles que estão com um percentual menor que está na sua carteira e vai aí, enfim, né, parando de investir ou até vendendo, dependendo aí do percentual daquilo que está muito para cima, né? E de novo, se você quiser aprender de verdade aí, do início ao fim, a como se planejar para aposentadoria, como você entender os ETFs, como você monta uma carteira, aí sim, né, a divisão tem aqui, né, por crescimento de patrimônio ou renda passiva, ou se você quiser muito, tem aqui o bônus com as duas, né? O combo, perdão, com 50% de desconto na segunda assinatura. Você tem aqui a nossa central que reúne todos esses conhecimentos e muito mais e tá com a melhor condição do ano, tá? 20% de desconto somente sexta e sábado, 28 e 29 aqui de novembro, tá certo? Então é isso, muito obrigado pela sua inscrição, o seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.